Vamos fazer a correção das atividades de relações métricas na circunferência. Então, aqui a gente tem cruzamento entre duas cordas, são algumas relações. Cruzamento entre duas cordas, a gente utiliza essa relação. Dois segmentos secantes, quando dois segmentos passam pelos dois pontos de circunferência. E temos o segmento secante e tangente, que é quando, nesse caso aqui, um segmento é secante e o outro segmento é tangente, que vai em apenas um ponto da circunferência. Então, a gente tem essas relações aqui. Então, aqui no exercício, está pedindo o valor de x. E no exercício não deu as letras. Eu já coloquei aqui para adiantar. Então, como a gente tem essas relações e utilizou essas letras aqui, eu utilizei essas mesmas letras aqui. Então, ó, como aqui é um ponto único, eu chamei de R. Aí aqui eu chamei de P, Q, S e T. Ó, P, Q, R, S, T. Então, a gente vai utilizar aqui, ó, como aqui é dois segmentos secantes, ó, um segmento secante, dois segmentos secantes. A gente vai utilizar essa relação métrica. Então, a gente tem aqui que RP vezes RQ é igual RT vezes RS, onde RP é o total e RQ é o menorzinho aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Tanto faz, tá? Se eu vou pegar um ou outro primeiro. Eu sempre gosto de pegar o menor aqui porque fica mais fácil. Quando é letra aqui, a gente vai multiplicar, fazer o chuveirinho com ele do lado de cá, mas não interfere. Então, ó, RQ, 4, vezes RP, que é 4, mais 14. Hoje eu posso colocar direto ou posso colocar assim, né? Igual RT vezes RS. Então, RS, que é x, vezes RT, que é x mais x, vai ficar 2x. Então, ó, 4 vezes 4 mais 14, 18, igual x vezes 2x, 2x ao quadrado. 4 vezes 18, 72, igual 2x ao quadrado. Então, trocando isso daqui de lado, eu vou ter que x ao quadrado é igual a 72 dividido por 2. X ao quadrado é igual a 72 dividido por 2, 36. Então, se tá ao quadrado aqui, a gente joga na raiz. X é igual, mais ou menos, raiz de 36. Então, x é igual a 6. Como a gente está trabalhando com medida, né? Então, x aqui é 6. Letra B. Aqui a gente tem um cruzamento entre duas cordas. Então, cruzamento entre duas cordas utiliza essa relação. Então, AP vezes PC é igual BP vezes PD. Ou seja, se caso esquecerem essas relações, não tem problema. O que vocês precisam lembrar? Que nesse caso aqui, ó, esse pedaço menor vezes ele maior. Essa parte do segmento vezes esse segmento inteiro. Nessa relação aqui, a gente tem que, ó, eu tenho esse ponto aqui em comum. Então, vai ser esse vezes esse igual esse vezes esse. Aqui, ó, a parte menor do segmento vezes o segmento inteiro igual a parte menor do segmento vezes ele inteiro. Nessa relação aqui, ó, esse aqui ao quadrado, que é o segmento tangente, igual esse pequeno vezes o segmento inteiro. Então, se não, caso não lembrar em letras, a gente tem que lembrar apenas isso, tá? Então, a gente tem aqui, ó, PA x vezes PC, que é 6. BP, 24, vezes PD, que é 8. Então, ó, x vezes 6, 6x, igual 24 vezes 8, dá 192. Então, x é igual a 192, o 6 está multiplicando, passa dividindo.
Então, x é igual a 192 dividido por 6, x é igual a 32. Aqui na letra C, a gente vai usar relação métrica de dois segmentos secantes. São dois segmentos que passam pelos dois pontos da circunferência. Então, ó, a parte menor do segmento vezes a parte maior igual a parte menor do segmento vezes a parte maior. Então, ó, não vou utilizar letras para vocês verem que é só fazer isso, ó. Então, eu vou pegar a parte menor, x, vezes a parte inteira do segmento, x mais 42, igual a parte menor do segmento, 10 vezes o segmento inteiro, que é 10 vezes 30, mais 30. Então, ó, x, a gente pode fazer aqui um chuveirinho, né? X vezes x, x ao quadrado. X vezes 42, mais 42x, igual 10 vezes 10 mais 30, 40. Então, 10 vezes 40, 400. Então, ó, a gente tem uma incógnita ao quadrado, uma incógnita acompanhada com o número. E aqui a gente pode fazer o quê, ó? Posso passar isso daqui para o lado de cá da igualdade e igualar a zero. Para a gente ter, então, uma equação de segundo grau. X ao quadrado mais 42x menos 400 igual a zero. Então, aqui agora a gente tem equação de segundo grau, vamos fazer Bhaskara. Então, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual. B ao quadrado, então, 42 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 400. Então, delta é igual 42 ao quadrado. 42 ao quadrado dá 1.764. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes menos 400, mais 1.600. Então, delta é igual 1.764 mais 1.600, 3.364. Então, encontrei o valor de delta. Então, vamos ver se cabe aqui. Agora, o x menos b, mais ou menos, raiz de delta, dividido por 2 vezes a. X é igual a menos b. Quem que é o b? 42. Então, menos 42, mais ou menos, raiz de delta. Raiz de 3.364. Raiz de 3.364 dá 58. Dividido por 2 vezes a. Então, 2 vezes 1, 2. X1 vai ser menos 42 mais 58 dividido por 2. Menos 42 mais 58 vai dar 16. 16 dividido por 2, 8. O x2, menos 42 menos 58 dividido por 2. Menos 42 menos 58 dá menos 100. Menos 100 dividido por 2 dá menos 50. Então, x1 e x2. Então, os resultados dessa equação deu isso. Só que como a gente está trabalhando com medidas, o resultado tem que ser o positivo. Então, o positivo é 8. Então, o meu x aqui na letra C é igual a 8. Letra D. Ó, agora a gente vai usar a relação métrica de um segmento secante e um segmento tangente. Então, segmento tangente ao quadrado igual ao segmento secante, um pedaço aqui, antes da circunferência, e ele inteiro. Então, ó, sem utilizar também as letras para talvez não ficar tão confuso. Então, vai ser x ao quadrado igual essa parte menor
vezes o segmento inteiro. O segmento inteiro é 6 mais 18. Então, x ao quadrado é igual a 6 vezes 6 mais 18, 24. Então, x ao quadrado é igual a 6 vezes 24, dá 144. Então, x é igual a raiz de 144. Então, meu x vai ser 12. Ok?